Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Olha só, quando a gente fala em velocidade média, não tem erro. Velocidade média é deslocamento sobre intervalo de tempo. Ok, isso é a definição. Muita atenção com os problemas onde você tem deslocamentos parciais e intervalos parciais de tempo. Por exemplo, vai de uma cidade A para B, em seguida de B para C, depois de C para D. Serão 3 trechos, 3 intervalos de tempo, 3 velocidades. Aí você precisa lembrar sempre que deslocamento total é o somatório dos deslocamentos de cada trecho. Intervalo de tempo total é o somatório dos intervalos de tempo, mas você não soma velocidades. A velocidade média do trecho completo é a soma dos deslocamentos dividido pela soma dos tempos. O todo é a soma das partes. O todo é a soma das partes. E no problema, para você armar o problema, fique sempre atento a todas as informações que são dadas e comece escrevendo primeiro aquela informação que você sabe menos. Se você tem menos informações sobre deslocamento, comece escrevendo deslocamento, lembrando que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos. Se a informação que você tem menos é o tempo, então comece escrevendo que tempo total é o somatório dos tempos. Aí você me pergunta, ué Ives, e por que eu escrevo primeiro aquilo que eu sei menos? Porque você vai poder substituir. É só você lembrar da relação VST, que pode ser representada aqui, ó. S, que no caso faz o papel de deslocamento, V, que faz o papel de velocidade, e T, que aqui é intervalo de tempo. Se você está procurando velocidade, escondeu velocidade, aí você tem deslocamento sobre intervalo de tempo. Mas se o que você não tem e está procurando é o intervalo de tempo, você pode substituir intervalo de tempo por deslocamento sobre velocidade. Se o que você quer substituir é o deslocamento, basta fazer velocidade multiplicada por intervalo de tempo. Então é só lembrar, o todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro aquilo que eu sei menos, a partir da definição de velocidade média. Só que existem 2 casos particulares que merecem a nossa atenção. São os casos em que você tem movimento até metade da distância ou durante metade do tempo. Perceba o metade. Se é metade da distância, significa que o deslocamento na primeira metade é igual ao deslocamento na segunda metade. Não sei quem é esse deslocamento, mas eu posso chamá-lo, por exemplo, de D. Se é o deslocamento durante metade do tempo, significa que a outra metade do tempo é igual à primeira. Não sei quanto vale, eu posso, por exemplo, chamar de T. Quando a gente tem que metade é feita com uma velocidade e a outra metade do deslocamento é feita com outra, falei de velocidades e falei dos comprimentos, mas não falei nada sobre tempo. Então eu vou escrever que tempo total é a soma dos tempos. Mas olha quem é tempo. Deslocamento sobre velocidade. Então eu vou fazer deslocamento total sobre velocidade média, deslocamento 1 sobre velocidade 1, deslocamento 2 sobre a velocidade 2. Deslocamento total, se o deslocamento 1 vale D e o deslocamento 2 vale D, o deslocamento total é 2 vezes D. E isso está sobre velocidade média. Deslocamento total sobre velocidade média. Deslocamento sobre velocidade é o tempo total. Isso vai ser igual ao tempo 1, que vai ser o deslocamento 1 sobre a velocidade 1, mais o tempo 2, que vai ser deslocamento 2 vezes a velocidade 2. Perceba que, embora eu não saiba quem é D, como ele aparece em todos os numeradores, eu posso simplificar. Aqui resta apenas o 2, aqui resta 1, aqui também resta 1. E eu fico que 2 sobre a velocidade média é 1 sobre a velocidade 1 mais 1 sobre a velocidade 2. Resolvendo isso, a gente pode, por exemplo, tirar o mínimo múltiplo comum só no segundo termo. E aí, como eu não sei quem é V1 e quem é V2, basta escrever o produto entre eles.
E aí eu faço V1 vezes V2 dividido por V1 dá V2, vezes 1 é o próprio V2, mais V1 vezes V2 dividido por V2 dá V1, vezes 1 é o próprio V1. E aí daqui, olha só, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu vou ter Vm que multiplica essa soma, que como é uma soma, a ordem das parcelas não altera o resultado, então eu vou escrever V1 mais V2, e isso sendo igual ao produto dos extremos, 2 vezes V1 vezes V2. Agora, a gente encerra com a expressão que corresponde à velocidade média nesse caso. V1 mais V2 está multiplicando, vai passar dividindo, e eu fico com 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Ou seja, quando a gente tiver um problema em que o móvel percorre 2 deslocamentos consecutivos e iguais, a velocidade média é dada por 2V1 V2 sobre V1 mais V2, que é o que a gente chama de média harmônica das velocidades. Então, muita atenção e cuidado. Esse aqui em cima é o caso geral, mas se você tiver 2 deslocamentos iguais, para encontrar quanto é a velocidade média, você usa isso aqui. Ives, e se forem tempos iguais? Ora, se forem tempos iguais, a informação que a gente não tem é deslocamento, então a gente vai escrever que deslocamento é velocidade vezes tempo. O deslocamento total é a soma dos deslocamentos. Eu vou fazer velocidade vezes intervalo de tempo total, que é a soma dos intervalos de tempo, 2t, é igual ao deslocamento 1, que é a velocidade 1, vezes o intervalo de tempo 1, mais o deslocamento 2, que é a velocidade 2 vezes o intervalo de tempo 2. Perceba que, embora a gente não tenha o valor de t, ele aparece multiplicando em todas as parcelas. Eu posso, então, simplificar dividindo todo mundo por t, e aí eu fico que velocidade média vezes 2 é V1 mais V2. Logo, a velocidade média vai ser igual a 2 que está multiplicando, vai passar dividindo, e eu tenho V1 mais V2. Ou seja, quando eu tenho 2 trechos que são percorridos com intervalos de tempos iguais, eu tenho que a velocidade média no trecho total é a média aritmética das velocidades. Quando são 2 deslocamentos iguais, é a média harmônica. Quando são 2 intervalos de tempos iguais, é a média aritmética. E aí, se você está familiarizado com a parte de matemática, a gente já sabe que a média aritmética é sempre maior que a média harmônica, desde que V1 seja diferente de V2. Então, quando você tiver problemas para usar os casos particulares, muita atenção se são os deslocamentos iguais ou os intervalos iguais de tempo. Eu vou agora fazer 2 exemplos muito parecidos. E é exatamente nesse parecido que as pessoas se atrapalham. Eu botei aí no título do vídeo esse número quebrado, que é um clickbait. Na verdade, não tem nenhuma ciência nesse número. Mas eu posso garantir que grande maioria dos estudantes se confundem. Acompanhe os 2 exemplos para você perceber que são muito parecidos, mas a resolução é completamente diferente. Fera, perceba que nesse exemplo, o problema diz que o móvel percorre metade do percurso, metade da distância, metade do deslocamento com uma velocidade e metade com a outra velocidade. Então, se são 2 metades, os valores são iguais. Como são 2 metades do percurso, então são 2 deslocamentos iguais.
Uma das velocidades 30, outra velocidade 70. Usando o caso geral, a gente sabe velocidades e sabe a informação de que os deslocamentos são iguais. Nada é falado sobre intervalo de tempo. Então, escreve primeiro o que você sabe menos. Intervalo de tempo. E lembra que o todo, total, é a soma das partes. Como são duas partes, T1, T2. Lembrando da relação triangular, vou colocar ela aqui de novo, entre espaço, velocidade e tempo, S, V, T. Se eu não sei quanto vale o tempo, eu posso substituir por deslocamento sobre velocidade. Ora, o deslocamento total dividido pela velocidade média, o deslocamento 1 dividido pela velocidade 1 e o deslocamento 2 dividido pela velocidade 2. Mas eu não sei quem são os deslocamentos. Não tem problema. Chama de um D qualquer. Lembrando que o deslocamento total vai ser ΔS1 mais ΔS2. Então é D mais D. Aí eu fico aqui. Deslocamento sobre velocidade. Deslocamento total sobre velocidade média é igual deslocamento 1 sobre velocidade 1. Já substituí aqui o valor. Deslocamento 2 sobre velocidade 2. Já substituí aqui o valor e percebi que eu escrevi ΔT1 de novo aqui, ó, mas é ΔT2. Perceba que o D aparece em todos os numeradores, você pode simplificar e aí você fica que 2 sobre a velocidade média é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 70. Como eu tenho números e letras, eu posso tirar um MMC único aqui. E aí eu tenho aqui o MMC entre 30 e 70, confere aí, é 210. Isso vezes velocidade média. 210 vezes velocidade média dividido por velocidade média dá 210. 210 vezes 2 dá 420. Isso é igual 210 vezes velocidade média dividido por 30. 210 por 30 dá 7. Vezes 1 é 7 vezes a velocidade média. Mais 210 velocidade média dividido por 70. 210 por 70 dá 3. Então, vezes 1 dá 3. 3 vezes velocidade média. Como o 210 está no denominador dos dois lados, já que aqui tem a igualdade, eu posso simplificar esse denominador sem prejuízo. E aí eu vou ter aqui essa expressão 7 velocidade média mais 3 velocidade média, eu vou escrever aqui direto como 10 vezes velocidade média, igual a 420. Continuando aqui, eu fico então que a velocidade média é igual a 420, o 10 que está multiplicando passa dividindo, velocidade média é igual a 42 quilômetros por hora. Perceba que é muito simples. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro aquilo que eu sei menos. Simples assim. Agora, muito cuidado. Você também poderia fazer, já que são dois deslocamentos iguais, pela regra prática. Qual é a regra prática? É a fórmula da média harmônica. 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, tudo isso dividido por velocidade 1 mais velocidade 2. Quando eu substituo os valores das velocidades, a velocidade média é igual a 2 vezes 30 vezes 70 dividido por 30 mais 70. A velocidade média vai ser igual a 2 vezes 3 é 6, vezes 7, 42. Como eu tenho aqui uma multiplicação e tem 2 zeros aqui, 2 casas decimais, eu acrescento. 30 mais 70 dá 100. Ora, 0 em cima simplifica com 0 embaixo. Eu tenho 42 dividido por 1
e eu encontro então que a velocidade média é 42 km por hora. Simples assim. Entenda, os dois caminhos chegam ao mesmo resultado. Esse segundo é mais rápido, mas esse segundo só pode ser utilizado nesse caso particular. A ideia de que o todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro que eu sei menos, você usa em todos os casos. Então, primeiro aprenda desta forma, para só depois, se quiser, ver o caso particular. O caso geral é sempre o mais importante. Olha aí, fera, primeira coisa que você precisa perceber é que nesta questão são dois intervalos de tempos iguais. Ele diz que por metade do tempo tem uma velocidade e que na outra metade do tempo tem outra velocidade. Eu não sei quem são esses tempos, eu posso chamá-los simplesmente de t. Eu não sei quem são, mas eu sei que eles são iguais. Isso já é uma informação. O que não tem nada falando sobre é sobre deslocamento. Então a gente já sabe, escreve primeiro aquilo que sabe-se menos. E lembra também que o todo é a soma das partes. Então a gente vai escrever que o todo, ΔS, total, é a soma das partes. São dois deslocamentos. Então eu escrevo deslocamento 1 mais deslocamento 2. Lembrando da relação triangular entre espaço, velocidade e tempo, o SVT, eu tenho aqui em cima S de deslocamento, V de velocidade, T de intervalo de tempo. Para substituir o ΔS, ΔS vai ser o produto de velocidade vezes tempo. ΔS total vai ser a velocidade média vezes o tempo total. ΔS1 vai ser a velocidade 1 vezes o intervalo de tempo 1. E ΔS2 vai ser a velocidade 2 vezes o intervalo de tempo 2. Cada um dos intervalos vale t. Os dois juntos, somados, vão ser t mais t, 2t. Por isso que aqui eu vou escrever velocidade média vezes o tempo total, que é 2 vezes t, é igual deslocamento 1, velocidade 1, escrever direto ela, vezes o tempo 1, que é t, deslocamento 2 é a velocidade 2, escrever direto ela, vezes o tempo. Então eu tenho aqui, ó, sai t, sai t, sai t, velocidade média é igual, eu tenho 30 mais 70, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Velocidade média é igual a 100 dividido por 2, 50 km por hora. Muito tranquilo, muito simples, muito fácil. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro aquilo que eu sei menos, ok? Isso resolve todos os casos. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro que eu sei menos. Contudo, existe uma segunda forma de resolver, já que eu tenho aqui dois intervalos de tempos iguais. Eu posso usar aqui a regra prática, que é a média aritmética das velocidades. Lembrando que a gente só pode usar a média aritmética quando os intervalos de tempo são iguais. Ora, se a gente pega essa fórmula e compara com o que está do lado de cá, a gente vai chegar direto aqui, ó. Então a gente tem velocidade média é igual a 30 mais 70 dividido por 2, 30 mais 70 é 100, dividido por 2, 50 km por hora. Muito simples, muito fácil, muito direto. Você escolhe qual é a forma que você quer fazer. Eu recomendo sempre aprender a regra geral, porque a regra geral cabe para todos os casos. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro que eu sei menos.
Agora, quando forem dois intervalos de tempos iguais, basta usar a média aritmética das velocidades. Tranquilo?